muito boa noite a você, telespectador do programa Nossa Cidade. Seja muito bem-vindo ao quadro Consciência Animal dessa semana. Eu sou a professora Jaqueline Melnick e hoje eu estou aqui no Pet Shop Polipet para conversar com o André sobre os tipos de rações que nós devemos oferecer ao nosso cão. Olá, André, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa noite a todos que estão nos vendo. Quero agradecer a oportunidade também de vocês estarem aqui. Nós sabemos que os animais são como a gente, eles possuem fases de sua vida, que vai desde o momento em que eles são bebês até o momento em que eles são idosos. E para os cães em específico, cada fase não corresponde à nossa fase humana, né? Eles têm uma fase diferente da nossa. Então, André, explica pra gente quais são as fases do cachorro e quais os tipos de ração adequada a gente deve estar oferecendo para os cachorros de acordo com as suas necessidades ao longo da sua vida. A gente começa com a ração de filhote, que é naquele momento de desmame, onde o alimento tem que ser um alimento rico em proteínas, em cálcio, e tem que ser um alimento de uma fonte de proteína de muito boa qualidade, né? Que a proteína ela vem destacada na ração, não somente pelo seu percentual elevado de proteína. Devemos ficar atentos pela qualidade da proteína, ou seja, pela fonte da proteína, onde o organismo do animal consegue digerir essa proteína e o organismo absorver o máximo possível dessa proteína. Alimentos com um pouco mais baixa de qualidade, eles não oferecem essa proteína com tanta qualidade assim, onde o animal consegue absorver bem e ter um desenvolvimento melhor na sua estrutura, na sua pelagem, na questão da formação de tártaro. E isso tem que ser observado já de início, nessa fase que a gente começou a falar aqui, que é a ração de filhote, que isso tudo o animal vai levar para a vida toda dele, né, esse desenvolvimento. Então, quanto melhor o alimento, quanto mais rico em proteínas, em qualidade de cálcio, fosfato e tudo mais, tem que ser levado em consideração sim, tá? Passando essa fase aí aproximadamente de 7 meses, dependendo de algumas raças, eles já começam a se tornar um cão adulto, um cão jovem. Então, entre 45 dias até 7 meses e 1 ano, ele já está se tornando adulto, onde a gente consegue já fazer a mudança de ração de filhote para uma ração de adulto. Por quê? A ração de adulto ela não vem com tanta proteína assim, porque o animal já se desenvolveu, a estrutura dele está toda formada, ele já tem o peso ideal, o tamanho ideal, então pode-se reduzir um pouco do percentual de proteína e algumas outras substâncias na ração contida no filhote diminui-se na ração de adulto. Isso para quê? Porque ele não vai ter necessidade mais de estar consumindo uma ração com um percentual tão alto de proteína, porque ele já se desenvolveu, e reflete na questão dos valores da ração. Tá? A ração começa a ficar um pouco mais barata, porque ela é um pouco mais, digamos assim, numa linguagem mais simples, um pouco mais pobre, né? E também na questão, vou voltar a falar, a questão de filhote, deve-se observar porque existem vários tipos de porte de cão. Por exemplo, tem o cão pequeno, pincher, tem um cão um pouco maior, que já é o Shih Tzu, o Lhasa, depois já começa a subir para o Labrador, Dálmata, enfim. Observar o tamanho da ração, porque para cada quadro de raças existem determinados tamanhos de ração para cães de pequeno porte, para cães de médio porte e para cães de raças grandes e super grandes, que são aqueles São Bernardo, Fila, Dog alemão. Importante dizer, a questão do tamanho da ração, ela tem que ser de acordo com o tamanho do animal na questão da mastigação. Ele precisa exercitar a sua mandíbula, sua mordedura, para começar a fazer uma digestão já de acordo com o seu organismo. Porque se você pegar uma ração de pequeno porte e oferecer para um cão de porte grande, então ele vai assim fazer, vai lamber a ração e vai estar engolindo ela inteira. Ele não vai estar fazendo aquele processo de mastigação, que isso ajuda e bastante, porque a digestão começa na boca. Então você consegue fazer isso de maneira mais adequada. Então uma pergunta que sempre deve se fazer quando chegar a um local, um estabelecimento, buscar uma ração, é perguntar se você
se a pessoa tem a ração de acordo com o cão que você tem. Por exemplo, eu estou indo a uma loja, eu quero comprar uma ração para Shih Tzu, então chegar ao vendedor ou a pessoa que vai lhe atender e perguntar, olha, eu tenho um cachorro pequeno, você tem uma ração específica para essa raça em específico? Aí você começa a buscar um alimento mais adequado para o seu cão. Passando essa fase de adulto, dos 7 meses a 1 ano, você vai se manter nessa ração por bastante tempo, em torno de 6, 7 anos, ele começa a entrar numa fase idosa, numa fase sênior, né? Então tem que ficar bem atento a essa questão, porque o organismo do animal muda completamente, o sistema digestório dele é um sistema um pouco mais lento, então busca-se alimentos com mais fácil digestão, às vezes até a estrutura dela um pouco mais assim, não vou dizer macia, mas de diluição mais fácil, né? A questão também do balanceamento de energia, de calorias, de cálcio, em questão de sódio, é muito importante a gente estar falando isso aí, porque o organismo ele vai envelhecendo e ele precisa ter um alimento ali que fique mais fácil para ele estar digerindo e absorvendo aquilo que ele precisa. E dentro dessa idade aí dos cães, a partir de 7, 8 anos, você também consegue comprar nas lojas especializadas rações para essa determinada situação, tá? E isso daí leva até ao fim da vida do animal. Dentro dessas rações que a gente está falando aqui, as rações de filhote, as rações de adulto, as rações de idosos, também existem as rações medicamentosas, rações de prescrição. Essa é uma ração assim mais específica para aqueles cães que têm algum tipo de problema de pele, mobilidade, renal, urinária, tem vários problemas. Falando um pouco mais de qualidade, as rações hoje elas se dividem em rações standard, que são as rações de manutenção, umas rações um pouco mais em conta no mercado, um pouco mais barato, pela sua qualidade. A fonte de proteína não é uma fonte assim tão especial, tão boa quanto a uma ração premium. A ração premium ela já tem um nível de proteína um pouco melhor, a fonte de proteína é um pouco melhor, né? Então isso vai classificando as rações de acordo com suas qualidades. E as rações super premium, que são rações que têm um nível de proteína adequado para o seu cão, é uma proteína, uma fonte segura, de fonte animal, certo? Os corantes são geralmente corantes naturais, que são usados na ração, os palatabilizantes, e elas não têm aquele apelo de, digamos assim, de fidelizar o animal, porque existe ali um sabor extraordinário que eles acrescentam na ração, para que o animal fidelize aquilo ali. As rações super premium, as rações melhores, mais balanceadas, elas têm um limite de substâncias, de palatabilizantes, para não começar a prejudicar o alimento que o animal vai estar ingerindo. Ou seja, se você tempera demais uma comida, ela fica muito mais gostosa de se comer. Porém, você acaba ultrapassando os níveis de sódio e outras coisas que contém na ração que vão estar prejudicando a sua saúde. Então, na questão das qualidades de rações super premium, isso já é visto e é muito importante. Então, às vezes você oferece um alimento um pouco mais simples para o animal, ele acaba comendo melhor do que aquele alimento super premium, que é um alimento assim mais balanceado, com um pouco menos de sódio, um pouco menos de palatabilizante. Porém, o alimento mais balanceado, ele é muito mais saudável e o animal vai ter uma vida por mais tempo mais saudável, com menos problemas, menos tendência a ter problemas nos seus órgãos. E sempre procurar buscar um alimento que esteja bem embalado, que não esteja muito exposto ao tempo. Por exemplo, os balcões de granel, isso é muito importante você estar observando, porque às vezes eles ficam expostos aos alimentos e isso perde a crocância do alimento, perde o sabor e perde a qualidade do alimento. Muito interessante a gente estar observando. Eu tenho um exemplo aqui de um alimento super premium e um alimento premium, que é para cães de porte pequeno. Esse aqui, por exemplo, é um alimento premium, com nível de proteína de aproximadamente 21%, tá? É para cães de raças médias, tá? É uma ração boa, uma ração que está no mercado aí, é bem reconhecida pela sua qualidade.
E aqui eu vou mostrar a diferença de um alimento super prêmio para cães de porte médio a grande, que é uma ração um pouco maior, tá? O seu pellet ele já é adequado ao tamanho do cão, tá? E você consegue notar que um alimento super prêmio, ele tem uma textura bem diferente, uma ração mais encorpada, uma ração um pouco mais oleosa assim pela sua qualidade que ela tem. Aqui eu tenho uma outra opção também, que é uma ração para cães de porte pequeno, de raças pequenas. Tá? Então você já consegue notar a diferença do grão da ração, que ele é bem pequenininho para as raças mini. Nós estamos falando aqui de Pinscher, Chihuahua, Dachshund, esses cães de porte pequeno. Tá? Ficar bastante atento pela questão das cores das rações, tá? Porque as rações coloridas elas tendem a ter um corante a mais, tá? Isso também acaba, de certa forma, prejudicando o animal. Então, procurar sempre escolher uma ração de uma cor só, que é essa cor natural dela, né? Esse marronzinho, né? Que essa aqui já não vai ter corante na sua composição. Você falou pra gente ali sobre como escolher o tipo de ração de acordo com a raça e o tamanho do animal, certo? Mas e no caso da grande maioria que não tem animal de raça, que é o famoso vira-lata? Como que eles podem assim estar identificando esse tamanho do animal, né? Porque a gente sabe, chega e pede, me dá uma ração para Pinscher. Ótimo, todo mundo sabe quem que é o Pinscher, né? Mas como que eles, em casa, vão identificar se o vira-latinha que eles têm é porte pequeno, é porte médio, é porte grande ou gigante? Tem como? O que deve se fazer é o seguinte: você levando o teu animal até o consultório ou até um pet para buscar o seu alimento, procurar pesar o animal antes de começar a alimentação, para você saber que um animal de 2 quilos ele tem a necessidade de comer uma quantidade X de ração. Isso você consegue fazer, as lojas hoje estão mais preparadas, os pets estão preparados para isso, tá? Então você pesa o animal, verifica o peso dele certinho e no verso das rações ela tem ali a quantidade de administração. Nesse caso onde você não identifica a raça do animal, você vai pela questão do peso do animal. Então, o peso do animal, você vendo ali a tabela de nutrição, você consegue fazer a administração da ração de acordo com o peso dele. E de acordo também com a atividade do animal. Tem aqueles animais que ficam mais dentro da residência, que eles não correm muito, não tem muita interatividade. Então esses animais aí, eles talvez não precisam uma ração assim, mais proteína, mais energia. Já aqueles animais que têm um espaço maior, aqueles cães que têm mais agilidade, por exemplo o labrador, o dálmata, eles realmente precisam de um alimento um pouco mais rico, né? E uma ração mais específica para aquela situação. As pessoas com pena do animal acabam deixando sempre bastante comida ali à disposição e isso é muito perigoso porque pode causar obesidade no animalzinho. Então existem as indicações da quantidade, como o André disse, para cada tipo de animal, né, de acordo com o seu tamanho, peso e a sua agilidade. Então, pessoal, agora a gente já sabe praticamente quase tudo sobre ração. Agora a gente já sabe que, primeiramente, sempre consultar um veterinário e comprar num lugar, né, ético. Porque se a gente comprar em qualquer lugar, né, se a gente não conhece a idoneidade do comerciante, ele pode nos enganar. Então agora você já sabe como não ser enganado e sabe que da próxima vez você tem que levar o seu cão no veterinário e tem que comprar a ração dele num lugar onde a pessoa, o comerciante, entenda e seja ético. Muito obrigada, André, pela sua participação no programa. Até uma próxima vez. E quem sabe a gente volte aqui a falar sobre os tipos de ração, né? De acordo com a especificidade que você comentou com a gente, que são as rações para os animais hepáticos, hipoalergênicos, obesos, certo? E gostaria de saber se você teria disponibilidade. Sim, com certeza. Esse assunto ele é grande, ele vai bem longe, né? A cada dia a gente tem uma situação nova aqui dentro da loja, vem pessoas com os seus cães, cada dia um problema diferente e a gente tem que estar atualizado para estar oferecendo o alimento certo, na situação certa para cada caso. Obrigado você, André.
Muito valiosas essas dicas, então vamos segui-las. Fiquem com Deus, até o próximo quadro e um beijo a todos.